Então, uma boa noite a todos, né? Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esse nosso evento online, workshop Diaconato Permanente, né? Sobre o Diaconato Permanente, voltado para o Diaconato Permanente, onde nós temos como perspectiva de discussão teologia e disciplina, perspectivas do ministério diaconal na missão da igreja, né? Como a gente vê, é um tema bastante amplo, então, portanto, não temos como exauri-lo, né, no nosso evento de hoje, mas queremos levantar alguns pontos interessantes. É sempre bom revisitar essas perspectivas, sobretudo, né, no sentido teológico, no sentido histórico do ministério diaconal, em vista de melhor entender, né, o papel, a missão do diácono dentro da missão da própria igreja, né? E esse ano, dentro do catálogo de cursos que eu sempre ofereço e faço ao longo do semestre, me voltei mais para o público, né, diáconos permanentes, por considerar que muitas vezes e em muitas partes, né, da igreja, os diáconos são figuras não tanto valorizadas o quanto merecem ou quanto devem ser valorizados, né? Ou promovidos no sentido formativo, né? Às vezes se faz uma certa reclamação em torno da figura do diácono, ou se requer, né? Se faz certas exigências em torno do diácono, mas em contrapartida não se oferece um caminho, às vezes, de formação permanente. É claro que, do ponto de vista subjetivo, né, um ou outro também não se abre ou não se dispõe a isso, mas, do ponto de vista objetivo, eu considero que é necessário essa oferta, é necessário abrir espaço para isso, propor isso, disponibilizar isso, para que assim todos os diáconos, tendo a oportunidade de um caminho de formação permanente, de aprofundamento, possam assim melhorar cada vez mais, né, a qualidade do seu serviço ministerial. Então essa é a grande motivação desse nosso workshop, que é o primeiro desse ano, e também dos futuros, né, que provavelmente teremos ao longo desse semestre e do próximo, sobretudo estes voltados para a temática ou temáticas, né, relacionadas ao diaconato permanente. Então, dando início à nossa transmissão e ao nosso debate de hoje, a nossa conversa de hoje, acolhendo mais uma vez todos vocês e dando as boas-vindas, externando a minha alegria em ter aqui tantos diáconos, né, participando desse momento, desse nosso evento. Nós hoje, dentro dessa ideia ou dessa intenção de abordar essas perspectivas, né, em geral, do ministério diaconal na missão da igreja, nós queremos, assim, entender esse significado teológico, né, o significado histórico, também interessante, depois do significado teológico histórico, falarmos um pouco sobre esse ocaso, né, que eu chamo, do ministério diaconal na história da igreja. O diaconato permanente, ele sofreu por um longo tempo, eu diria até por vários séculos, né? Ele viveu um certo desaparecimento, né? Foi um pouco quase que ofuscado dentro da estrutura hierárquica da própria igreja, hierárquica e ministerial, né? Houve por um grande período de tempo uma concentração no ministério episcopal e, sobretudo, no ministério presbiteral, né? Vamos melhor aprofundar isso caminho andando no nosso encontro de hoje. E, por fim, terminaremos nossa discussão falando sobre a restauração, né? Após esse momento ou esse tempo tão longo de ofuscamento, né, de quase desaparecimento, vamos dizer assim, do ministério diaconal, né, do diaconato permanente,
ali, com o Concílio Vaticano II, nós vivemos dentro da estrutura eclesial uma restauração muito dinâmica do diaconato permanente na missão da igreja. E a partir daí, do concílio para cá, a igreja cada vez mais que procura ser uma igreja ministerial, sobretudo tem valorizado e muito o papel do diaconato permanente, né? Do diácono permanente. Então, partindo do sentido teológico, é interessante a gente entender a partir da pessoa do próprio Cristo, Cristo como Senhor, né? São Paulo apresenta ele como o Kyrios, né? É o Senhor, aquele onipotente, aquele que em quem o Pai, né, fez e realizou todas as coisas. É o Kyrios, termo grego para definir essa concepção teológica, sobretudo nos primeiros séculos, né, da pessoa de Cristo como Senhor, e um Senhor que, na verdade, se faz servo, se coloca como servo, como doulos, né? Não, como lembra São Paulo, não se fazendo prevaler da sua condição de filho de Deus, na sua condição divina, mas vivendo essa kênose, né? Esse abaixamento, se abaixando para assumir a nossa condição humana e assim, nesse abaixamento, nessa kênose, realizar esse serviço, essa diaconia, esse ato de serviço, essa diaconia, se comportando como, então, o diáconos de todos, né? Então, é Cristo, primeiramente, o diácono por excelência, é Ele quem exerce de modo excelente essa diaconia, esse serviço ao Pai, desde a sua obediência até mesmo a morte, e a morte de cruz. Então, esse sentido teológico, vamos dizer, essencial do ministério diaconal, parte da própria figura de Cristo como Senhor, Kyrios, né? Mas não Senhor que se faz usar da sua autoridade ou da sua condição, mas ao contrário, faz disso e exerce essa sua condição divina com toda força, com toda plenitude, a serviço de todos, né? A serviço do Pai, para servir aos homens, para servir a todos nós. E, portanto, ele assim se apresenta a nós, se mostra a nós como o diáconos de todos, né? Então, pelo batismo, todos nós, batizados e batizadas, na verdade, recebemos ou participamos desse diáconem, ou seja, desse movimento de abaixamento, esse movimento kenótico, esse movimento de se colocar a serviço. Então, a condição de todo batizado é uma condição, podemos dizer, diaconal. Na verdade, todo batizado, toda batizada é um diáconos, é um servo, a exemplo do próprio Senhor, a quem nós, pelo batismo, somos incorporados. E é por isso que nós dizemos, né, na teologia que todos participamos, né, da diaconia, da leiturgia e da martiria da igreja, ou seja, dessa dimensão de serviço, dessa dimensão celebrativa e também dessa dimensão testemunhal que, na pessoa de Cristo ou em nome dele, a igreja exerce. Isso de forma, vamos dizer, pelo batismo, igualitária, por todos, né? Indistintamente, do Papa ao último cristão. E aí, somente depois, né, num segundo momento, é que, do ponto de vista funcional e a partir de uma visão ministerial, é que esse serviço, essa diaconia, essa leiturgia e essa martiria assume uma conotação muito mais de ministério, né? Embora todo batizado deve exercer esse diaconato, todo batizado
deve exercer essa celebração, essa ação litúrgica, que na verdade é essa ação em Cristo. Né? Todo batizado é chamado pelo próprio batismo a testemunhar a própria realidade e condição de Cristo com a sua própria vida. Né? Então, essa diaconia, né, de Cristo, ela é de algum modo, e notavelmente a partir do Novo Testamento, sobretudo ali nos Evangelhos, né, ela é conferida aos apóstolos. Então, nós dizíamos no início do nosso encontro que Cristo é o diáconos por excelência. É Ele, mesmo sendo o Kyrios, o Senhor, é Ele quem se mostra como aquele que se abaixa e, como Ele mesmo diz, eu vim para servir, né? Eu vim para servir. Então, essa diaconia da qual Cristo exerce, né, de forma excelente, ela é conferida aos apóstolos. Ela é transmitida aos apóstolos. Ao enviá-los, né, ele confere a cada um deles essa diaconia. Nós vemos isso de forma muito clara, sobretudo ali no texto joanino, né, da última ceia, onde nos seus últimos, vamos dizer, ensinamentos aos apóstolos, Cristo deixa claro a sua condição diaconal, que vai culminar, né, que vai culminar na sua obediência até a morte, né, ao Pai, ou seja, é a plenitude do seu diaconato, é a martiria, né, é esse testemunho pleno da entrega da sua própria vida. Então, ele se coloca como protótipo, como paradigma, e ele, por sua vez, confere aos apóstolos esse diaconato. Nós também vemos ali na convivência de Jesus com os apóstolos aquela tendência humana, não é? De que alguns tinham uma certa pretensão, vamos dizer, funcional. Né? O que é que iriam ganhar, o que é que iriam se tornar, o que é que iriam receber por estar seguindo Jesus de Nazaré. Havia uma certa pretensão ou uma ideia deturpada desse segmento, até pelas próprias palavras, né, de Jesus de Nazaré, que se colocava como filho do Pai, como enviado do Pai. Alguns dos discípulos achavam que seriam o quê, né? Então, o próprio Senhor desfaz essa concepção, vamos chamar, entre aspas, né, carreirista, apresentando a eles um modelo diferente de autoridade, que é um modelo serviçal, que é o modelo diaconal, e que tem como protótipo desse modelo ele mesmo, o próprio Cristo. Né? Então, Jesus mostra aos apóstolos que esse serviço dele como diácono, que ele agora confere aos apóstolos, aqueles que ele chamou para continuar a sua obra, é um serviço que não lhes dará um status social. Ao contrário, os tornará mártires, né? Porque os fará também, ou exigirá deles também, um serviço ao ponto de entregar a própria vida, como ele, o Senhor, que obediente e obediente até a morte de cruz, né? Então, essa diaconia dos apóstolos, ela é bastante reconhecida pela comunidade primitiva. Comunidade primitiva, comunidade primigênia, ela apresenta isso em vários textos, desde aqueles canônicos, né? Atos dos Apóstolos e as cartas, como também em outros textos, né? Pós-apostólicos, nós podemos colher justamente como a comunidade primitiva ela reconhecia nos apóstolos essa transmissão, essa tradição, né, da parte de Cristo a eles do seu ministério diaconal. Né? E essa diaconia dos apóstolos, ela redunda na diaconia dos seus colaboradores mais próximos, aqueles que
lhe seguiram mais proximamente, né? Então, os apóstolos, a exemplo do próprio Cristo, então nessa sucessão, que depois, hoje, na nossa leitura, né, podemos dizer, nessa sucessão ministerial, ocorre essa tradição, né, ou essa transmissão dessa diaconia, que é o que caracteriza, ou deve caracterizar, o modus agendi daqueles que recebem a missão de dar continuidade ao ministério, à ordem apostólica, né? Então, a exemplo de Cristo, que sendo Senhor se fez servo e servo obediente até a morte, assim também aqueles que recebem essa transmissão por parte dos apóstolos devem estar disponíveis, né, a esse exercício diaconal semelhante ou tendo como modelo, como paradigma, o próprio Cristo e agora também os próprios apóstolos, né? Como sabemos, todos eles deram, né, o seu testemunho de vida com a própria vida, né? Derramando o próprio sangue, cada um de uma forma diferente, mas os apóstolos também viveram, vamos dizer assim, esse espírito diaconal, esse espírito serviçal, ou melhor, esse ministério diaconal de forma plena, né, de forma excelente, dando a própria vida, né? Então, ali no Novo Testamento, é uma fonte muito rica para nós, para compreendermos o surgimento e depois a evolução, né, do próprio ministério. Como vocês já devem conhecer, mas é sempre bom lembrar, né? O ministério diaconal ele surge dessa necessidade dos próprios apóstolos, pelo menos o diaconato como ministério, né? Surge da necessidade dos apóstolos de dar assistência no exercício da caridade fraterna, de modo específico às viúvas, né? Em primeiro momento, as viúvas. Então, nesse início aqui, nesse estágio, vamos dizer, mais embrional, não existe ainda uma ordem clerical, né? A igreja está no seu momento, vamos dizer, genético, né? Está na sua gênese, estamos ali na eclesiogênese. Então, os próprios ministérios também, de uma forma ainda muito simples e talvez ainda muito básica, estão no seu processo de formação e de surgimento, né? Então, vemos, sobretudo, o ministério episcopal, os episcopoi, né? Como sucessores dos apóstolos, sendo esses primeiros, né, que surgem como ministérios na igreja, sobretudo na substituição, na sucessão, melhor, dos apóstolos, né? Porém, é notável que ainda ali não existe uma organização ou como um auxílio, de fato, ao serviço dos apóstolos, né? Então, nessa perspectiva da evolução do ministério diaconal, primeiramente, nesse momento mais embrional, né, inicial da comunidade primigênia, começa a evoluir essa diaconia, né? Sobretudo de uma condição comum que é aos batizados, né? Para uma condição mais ministerial. Como eu falava aqui minutos antes, né? Pelo batismo, todos, na verdade, se configuram ou somos configurados, né, a Cristo. Então, portanto, de algum modo, igualmente somos todos diáconos, né? Porém, vemos que ali, sobretudo, Atos dos Apóstolos nos dá essa imagem muito plástica, vamos dizer assim, da evolução dessa condição mais existencial para uma condição mais ministerial. Sobretudo ali, quando vemos a instituição dos sete. A instituição dos sete mostra isso plenamente. Sim, todos os batizados são chamados a servir, são chamados ao serviço da caridade, mas alguns, entre os batizados, são chamados de forma mais excelente para esse exercício, né?
Então, é um indício desse reconhecimento e já é esse primeiro estágio dessa consolidação da diaconia como ministério. Calma, não é? Não podemos dizer que ali a instituição dos 7 é uma instituição diaconal como ou nos moldes dos nossos dias de hoje. Obviamente que não, né? 2000 anos praticamente se passaram e a forma da igreja viver e pensar, inclusive a partir do Concílio Vaticano II, né? O próprio ministério diaconal, o próprio diaconato na perspectiva do sacramento da ordem, houve uma evolução, uma mudança, um amadurecimento considerável, né? Acho que vamos tocar nisso ainda na noite de hoje. Então, se veja aqui, nesse contexto inicial, a comunidade ela está se estruturando. Os ministérios estão surgindo de forma bastante dinâmica, mas ainda muito básica. A própria instituição dos 7 é algo ainda muito básico. É notável que é um ministério diferente, distinto daquele dos apóstolos, é distinto dos episcopos, né? Dos episcopoi. Então, aqui é uma forma bem, vamos dizer, original, né? Bem genuína mesmo do ministério diaconal. Então, aos poucos, se dá esse amadurecimento, né? Aos poucos se dá esse amadurecimento, essa evolução do diaconado, além da função serviçal aos doentes, às viúvas, né, aos necessitados, como é a motivação inicial, né, começam a receber também incumbências para conduzir comunidades. E aqui, pessoal, eu diria, é o surgimento de dificuldades que perduram até nossos dias. Quando o ministério diaconal começa a sair, não quero dizer que isso é uma coisa negativa, eu não estou aqui para fazer juízos de valor, se foi bom, se foi ruim, né? Se foi positivo ou negativo, eu apenas estou colocando pontos, né? Então, essa mudança, e é notável como ali depois da instituição dos 7, sobretudo no período mais pós-apostólico, diáconos começam a presidir comunidades, né? E aí já existe o ministério também presbiteral, que está em formação também, não nos interessa aqui aprofundar tanto, né, a questão do ministério presbiteral, né? Então, quando o diaconato assume essa conotação mais pastoral, de pastoralidade, né, de coordenação das comunidades, então começam alguns choques entre os presbiteroi e os diáconos. Né? Começa aí um pouco, por isso que eu dizia, algumas dificuldades, né? Das quais perduram até nossos dias, elas já estavam presentes ali no início, mesmo nesse início bem embrional mesmo, né? É claro que, não, de novo, né, repito, não estamos dizendo se era bom, se era ruim, se foi. Era uma necessidade. Era uma necessidade. Inclusive, nos dias de hoje, né, uma necessidade. Inclusive, vários lugares onde se fala em diaconias, né? Já houve diocese que refletiu a possibilidade de criar diaconias, espécies de circunscrições territoriais presididas por diáconos, né? Embora não conheço nesse sentido, né? Nenhuma diaconia do ponto de vista territorial, muito mais as diaconias hoje se configuram do ponto de vista mais pessoal, né? Assistência a categorias de pessoas, etc. Porém, voltando à nossa análise, nesse período pós-apostólico, né, ali para a patrística, melhor dizendo, primeiro século, segundo século, sobretudo, alguns padres da igreja mencionam, né, essa presença de diáconos junto ao ministério episcopal, né? Sim, Flávio, vamos falar sobre elas já, viu? Tem aqui um pontinho nosso sobre as diaconisas, com certeza. Não faltaremos
a reflexão sobre elas, tá certo? Então, vejam que o ministério diaconal ele vai amadurecendo e vai tomando corpo, vai tomando estrutura e vai sendo, de alguma forma, ligado à figura do bispo, à figura do episcopo, não do presbítero, do episcopo, do bispo, né? Diácono, ministério diaconal, voltado para essa assistência ao bispo, tendo essa consciência que era muito presente, sobretudo, né? Talvez hoje muitas pessoas podem ver o episcopado de várias formas, várias concepções, mas na igreja primitiva é muito clara essa visão do episcopado como sucessão apostólica, né? O bispo é um sucessor dos apóstolos. Nisso residia a autoridade do bispo, né? Ele é um sucessor dos apóstolos. Então isso era muito forte, muito presente nas comunidades. Era aí a força de sua autoridade, do seu ensinamento, da sua pregação. O próprio São Clemente, né, padre da igreja, ele atesta que o ministério diaconal é de inspiração divina, assim como o próprio ministério episcopal. Se a gente lembrar, esse período é um período de muitos sínodos, de muitos concílios, né? Os 2, 3 primeiros séculos é um período muito intenso de sínodos e concílios, né? Então essa discussão já era presente sobre a inspiração do ministério diaconal, né? E essa necessidade, vamos usar uma linguagem de hoje, né, de validar o ministério diaconal, vinha de quê? Desses choques anteriores que eu falei em relação aos presbíteros, né, que viam, de alguma forma, nos diáconos, né, algum emperramento ou alguma dificuldade, ou não concordavam com aquilo que era a sua praxis, né? Aquilo que era a ação, o modo de agir, vamos dizer assim, dentro da estrutura eclesial dos diáconos. Vamos ver isso hoje, é tanto que a discussão sobre o diaconato como parte da hierarquia da igreja, ela veio se sanar no Concílio Vaticano II. Imagine, praticamente 2000 anos de discussão para se dizer que o diaconato é, sim, parte da hierarquia da igreja, né? Então vejam como foi uma relação bela, certamente, né? Porque temos exemplos de tantos diáconos ali da igreja primitiva e ao longo da história da igreja, inclusive que foram santos, né? Diáconos que foram santos, né? Porém, ao mesmo tempo, uma história que foi marcada por dificuldades e por bastante embates, né? E aqui nós entramos, depois de termos tratado de forma bem pincelar mesmo, né? Em relação à motivação teológica do ministério diaconal, né? O próprio Cristo, Senhor, que se faz servo e que transmite essa servidão ou esse espírito serviçal, né? Do qual ele é excelente aos apóstolos. Os apóstolos transmitem isso aos seus sucessores e assim o ministério diaconal ele toma corpo e sentido na comunidade eclesial. Ali nos 2, 3 primeiros séculos, até o século III, há uma efervescência e um processo, vamos dizer, crescente, positivo do diaconato. Porém, século IV, marcado pela aproximação da Igreja com o Império Romano, a partir da, entre aspas, né, conversão de Constantino e do Edito de Milão, então a igreja agora, uma igreja muito mais domina et imperatrix, né, do que uma igreja diaconal, agora há uma mudança de perspectiva que reflete, inclusive, na estrutura ministerial da igreja. E quem sofre, primeiramente, com essa mudança é o diaconato, que começa aqui
mais ou menos o seu ocaso, né? Começa a ir desaparecendo, né? Começa a ir sendo não tão cultivado mais na própria estrutura da igreja. Século V, século VI, eu diria que não há mais tanto, embora tenhamos tido, acho que até papas diáconos, né? Mas ali depois de 200, 300 anos depois, anos 600, anos 700, já não há mais tanto aquela motivação, incentivo ao ministério diaconal que havia nos primeiros séculos, como nós acabamos de relatar, né? Então, fatores principais desse suposto desaparecimento, né, na história da igreja do ministério diaconal, eu aponto dois. Primeiramente, a tensão entre subdiáconos e diáconos e presbíteros. Né? A tensão entre subdiáconos e a tensão entre diáconos e presbíteros. Na evolução do ministério diaconal, surgiram os subdiáconos, que eram incumbidos, né, de funções menores, tanto na liturgia como na vida pastoral da igreja, mas sobretudo na liturgia. É tanto que algumas igrejas orientais, né, católicas inclusive, ainda preservam, né, o ministério do subdiaconato, que persistiu, perdurou na igreja até o Concílio Vaticano II, na igreja latina, né, na igreja romana. De lá para cá, não temos o subdiaconato, apenas diaconato, presbiterato e episcopado. Né? Então, essa tensão, vamos dizer, essas tensões relacionadas justamente sempre ao quê? Ao raio de ação. Né? Subdiáconos que começavam a querer ou a fazer, né, aquilo que era próprio dos diáconos. E óbvio que havia um choque, se gerava uma tensão aí imediata, né? Essa teologia do não podismo, né? Então, os diáconos, os subdiáconos não podiam realizar determinadas atividades, por exemplo, na liturgia, e em algumas igrejas havia notícia de que os subdiáconos o faziam, então isso criava tensões, era motivo de discussões em sínodos mais regionais, né, sínodos locais, como eu dizia, aconteciam muito esses sínodos regionais, né? E grande parte das discussões, além das questões de fé, que eram muito próprias desse momento, eram essas de ordem, vamos dizer, eclesiástica, né? Essas tensões que surgiam entre os ministérios, né? E claro, uma tensão maior que era aquela entre diáconos e presbíteros. Não mais pela questão litúrgica, né, como os subdiáconos e os diáconos, mas agora pela questão da presidência ou da coordenação, da animação de comunidades cristãs que alguns diáconos eram designados a fazer. O ministério presbiteral, né, e a própria estrutura paroquial, ela se consolida, se sobrepondo e, vamos dizer, usurpando elementos, desculpem a expressão, né, não estou querendo denegrir nenhum dos ministérios, né, obviamente que não, mas usurpando aquilo que era desacordo na ação, por exemplo, dos diáconos. Então, os presbíteros eles vão tomando para si aquilo que consideram, entre aspas, seu, e vão cada vez mais conseguindo, né, reprimir e fechar o arco de ação do ministério diaconal. E isso vai fazendo com que o diaconato, somado, né, a essa identificação da igreja com o Império Romano, que acontece ali do século IV em diante, século V, enfim, né, de Constantino em diante, esses fatores somados vão, não vou dizer matando, né, porque não matou, mas foram muito ofuscando
a força, o vigor, a vitalidade do ministério diaconal, né? Então essas tensões ministeriais ou interministeriais, né, elas, assim, com a evolução do diaconato, né, nesses primeiros 3 séculos, a gente lembra que surgiu, eu falava isso, né, o subdiaconato, que ainda está presente aí, sobretudo a maioria das igrejas orientais católicas, elas têm o subdiaconato, né? Às vezes a função do subdiaconato é só segurar a estola do bispo, tá? Mas existe o ministério do subdiaconato, né? As igrejas orientais valorizam muito a questão dos ministérios, sobretudo no âmbito litúrgico, né? Que foi assumindo, né, funções maiores e que redundou nessas tensões entre diáconos, né? Devido a esses choques de função. E com a evolução, né, do diaconato nesses primeiros 3 séculos, né, além dos subdiáconos, nós dizíamos e falávamos dos presbíteros. O Ambrosiaster, que é um autor do século IV, né, não sabemos quem é, na verdade, se é Santo Ambrósio ou não, mas se chama Ambrosiaster, né, é um autor do século IV, ali 378, ele já relata essas tensões entre diáconos e presbíteros. Interessante isso, né? Então vejam como são situações que têm sua origem já ali bastante remota, né? Bem no início mesmo do próprio ministério. Aqui dentro dessa nossa discussão sobre o desaparecimento do diaconato, entra uma menção, tá aí Flávio, ele pediu aí, falou, né, no chat, sobre as mulheres, né, diaconisas. As diaconisas, elas surgem, e elas existiram, todos sabem, né? Inclusive algumas santas. Né? As diaconisas, elas surgiram e existiram por um momento muito específico. Muito específico. E por que eu coloco elas aqui dentro desse desaparecimento do diaconato permanente? Porque elas causaram isso? Não. Ao contrário, né? Porque elas também, vamos dizer, são fruto desse amadurecimento do ministério diaconal, ou seja, em algum momento a igreja viu que precisava transmitir esse ministério, mesmo que de forma restrita. O diaconato feminino não tinha o mesmo raio de ação do diaconato masculino, né? As diaconisas, elas não faziam as mesmas coisas que os diáconos, por exemplo. Elas não pregavam, elas não podiam pregar, elas não podiam instruir ninguém, elas não podiam realizar nenhuma atividade catequética, na verdade, né? Mas para que elas existiram, começaram a existir? Por conta do sacramento do batismo. É uma das grandes necessidades das diaconisas, é o rito de unção, né, da unção no sacramento do batismo. Na igreja primitiva a gente sabe que a unção não era só essa unção na testa que a gente recebe no batismo, né? No peito. Era uma unção no corpo inteiro. O corpo todo era ungido do catecúmeno, né? Todo o corpo era ungido. E isso quem fazia era o bispo. Então, no caso de catecúmenas, criava um problema para o bispo, né? Ter que ungir o corpo desnudo de uma mulher. Então é aí que surge a necessidade das diaconisas para essa assistência no sacramento do batismo, ao rito da unção das catecúmenas, né? E também algo que já havia sido deixado por várias razões pelos diáconos, né? Agora as diaconisas, elas também assistiam às viúvas, instruíam as mulheres, né, da comunidade. Então, vejam que há um despontar evolutivo do ministério diaconal a partir da ordenação das mulheres, e se entenda aqui ordenação não no sentido de hoje, né, quando se ordena o diácono, se ordena o presbítero, se ordena
é o episcopo, né, o bispo, mas no sentido de fazer parte dessa estrutura ministerial da própria igreja, né? Então, esse ministério diaconal feminino, ele sofre também uma evolução, vamos dizer, negativa. Ele continua na igreja por um tempo, mas ele não amadurece, ao contrário. E começa a ocorrer, né, essa fusão do diaconato feminino, que tinha uma razão de ser, como eu acabei de falar, com aquilo que depois se tornou a consagração de virgens e abadesas. É tanto que nós vamos encontrar muitas abadesas que eram chamadas de diaconisas, mas na verdade elas não exerciam nenhum ministério diaconal, elas não tinham nenhuma função diaconal, a exemplo do diácono masculino, né? Na verdade, eram mulheres que presidiam comunidades religiosas femininas, que eram chamadas de virgens ou que eram chamadas de diaconisas. Então, aqui, quando ocorre essa fusão, ou essa transmutação, vamos chamar assim, já é também um ocaso, né? É um momento final, vamos dizer, do diaconato feminino, né? Então, o desaparecimento das diaconisas coincide também com o desaparecimento do diaconato na Alta Idade Média. Então, esse diaconato feminino, ele desaparece quase que igualmente com o diaconato masculino. Não há nenhum documento extinguindo, encerrando, não se trata disso, tá? Esse desaparecimento, ele ocorre de forma paulatina, né? De forma gradativa, vai deixando de ser motivado, vai tomando outras conotações. No caso do diaconato masculino, o presbiterato vai tendo mais preponderância por conta, estamos na Alta Idade Média, né? Sistema feudal, os títulos, né? As terras. Então, o ministério presbiteral, né? Por ter mais uma função também administrativa e, portanto, mais ligada ao bispo, vai tendo uma preponderância, e o diaconato feminino praticamente desaparece, porque depois, em algum momento, a igreja define, né, na verdade, a ordem das virgens e o que são as consagradas, então as abadesas, então são mais chamadas de diaconisas, né, isso se encerra, e o diaconato masculino permanece enquanto ministério, até porque não tem como encerrá-lo pelas claras motivações, inclusive bíblicas, né, na própria revelação, porém, do ponto de vista, vamos dizer, político, não há uma promoção, não há uma motivação do diaconato, e ele perde uma força eclesial e eu diria também uma força teológica muito grande, porque começa aqui, na Alta Idade Média, ali século XII, XIII, a discussão se o diaconato ele é sacramento ou não. Discussão essa que vai até o Concílio de Trento, né? Vai até o Concílio de Trento. Então, no Concílio de Trento, e vocês sabem que o Concílio de Trento foi um dos maiores concílios que a igreja, depois do Vaticano II, né? O Concílio de Trento foi o maior concílio que a igreja já teve e que operou uma grande reforma espiritual, eclesial na vida da igreja naquele momento, no contexto daquele momento, né? Atenção, não estou superexaltando saudosisticamente o Concílio de Trento, não se trata disso. Mas para dizer que naquele momento, no momento de crise em que a igreja vivia, o Concílio de Trento ele foi um momento restaurador, né? Inclusive toda a doutrina dogmática
dos sacramentos que nós temos até hoje é do Concílio de Trento. O Concílio Vaticano II reformou pouquíssimas coisas, reelaborou pouquíssimas coisas do ponto de vista dogmático sacramental, né? Nossa dogmática sacramental ela é tridentina, né? Por exemplo, o diaconato ficou pendente. Não se resolveu ainda em Trento em relação à sacramentalidade do diaconato permanente. Ficou ainda pendente essa questão, por várias razões, né? Não era o momento. A necessidade daquele momento era restaurar o ministério episcopal. Os bispos eram senhores feudais que não residiam em suas dioceses, eram homens rudes, civis, que nobres inclusive, que mesmo sem nenhuma formação eclesiástica eram nomeados bispos, né? Então isso provocou uma grande crise na igreja. E aqui Trento faz o quê? Cria toda uma mudança nesse sentido. Então a teologia do episcopado, ela tem muito do Concílio de Trento e do presbiterado também, é tanto que a partir de Trento se criaram os seminários, né? Começou lá no Concílio de Trento, foi o Concílio de Trento quem quis um período de formação para aqueles que seriam presbíteros. Porém, porque não mexeram no diaconato, não por ser menor, mas não era um problema naquele momento, embora fosse uma questão teológica, né? A questão da sacramentalidade do diaconato permanente, né? Então vejam, pessoal, como essa evolução, até aqui o Concílio de Trento, ela mostra como esse desaparecimento, né? E aí, consequentemente, desvalorização do ministério diaconal, o empobreceu e muito, né? Século XVIII, XIX e quase início do século XX, não se fala em diaconato na igreja. Então é agora que nós vamos ver como é que houve, como foi o retorno, né, desse ministério que então, por séculos, ficou desaparecido na comunidade eclesial. Nossa transmissão ela está quase encerrando, como eu havia dito, nós temos 2 links aí no nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu vou encerrar essa transmissão e nós vamos abrir lá o segundo link que está lá. Eu vou recolocá-lo no grupo para que quem chegou depois ao longo da transmissão possa acessá-lo, tá certo? Lembrando a quem chegou depois aí do meio para agora, o Meet ele só aceita chamadas de 60 minutos. Então, por isso que nós temos 2 links. Um que já está encerrando agora e o segundo que vamos iniciar agora quando eu encerrar essa chamada. Então, eu vou encerrar e entro na nova sala e fico aguardando vocês. Vou repostar agora imediatamente lá no grupo de WhatsApp, pessoal. Até já.